Bem, pessoal, a gente está aqui para fazer uma aula prática sobre os moldes. Então aqui a gente tem diversos moldes, né? Voltados aí à injeção. São os moldes que a gente tem aqui na escola, nem todos eles a gente utiliza nas máquinas. E vamos tentar identificar cada um deles aqui, ó. Então, esse molde é um molde de duas placas. Então ele é composto pela parte fixa e pela parte móvel, né? Então, além de ser um molde de duas placas, ele tem o que? Gavetas. Como que a gente identifica que ele tem gavetas aqui, ó? Eu tenho dois pinos guias que eles estão inclinados e aqui a gente tem a gaveta, placa extratora. Então é a placa que vai extrair tudo, canal de alimentação, peça, né? Então o molde com uma placa extratora. Vou fechar o molde, né? Vou fechar o molde. Então eu vou bater aqui na placa extratora para ela poder recuar, já que eu não tenho mola e nem um acoplamento entre o molde, a extração do molde e a extração da máquina. Agora uma coisa interessante, não adianta eu pegar lá a placa fixa e simplesmente colocar ali para fechar o molde. Não posso. Eu tenho que encontrar em algum detalhe do molde onde é que está a identificação, colocar no mesmo sentido dos números. Não posso nunca fazer isso aqui, ó, ao contrário, né? Eu tenho que fazer desse jeito aqui, ó, para mim poder fechar o molde. E sempre que eu fechar o molde, tem que ser com alumínio, olha lá, ó, um tarugo de alumínio, né? Ou então com metal, gavetas. Então, a mesma coisa do outro, ó. Eu tenho os alojamentos aqui com uma esferinha, né? Essas duas esferinhas. Então a gaveta, ela tem que ser guiada aqui, né? Eu tenho um guia aqui, ó. E aí ela vai avançar, a esfera vai sofrer uma pressão, aí ela vai encaixar certinho no alojamento, ó. Encaixou, aqui é a posição dela. Aqui eu tenho extração por bucha, olha lá, as extrações dela é por bucha. Então ela faz o próprio fundo da cavidade do molde, que é redondinho lá, e aí a bucha avança para poder extrair a peça. Vou retornar o extrator. Qual que seria a altura do molde aqui, ó? O B, o A ou o C? Vamos abrir ele para ver que molde que é esse daqui, ó. É um molde de duas placas, onde eu tenho um sistema de alimentação indireto, né? Indireto, com uma entradinha direta, ó. Olha a entradinha dela aqui, ó. A peça sai presa no canal. Vamos falar agora desse tipo de molde aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, a parte fixa e a parte móvel. Então a gente considera que esse daqui seria os machos, ó, tá? Por que um macho? Porque ele é um macho hidráulico. Então aqui eu tenho um cilindro hidráulico, onde entra óleo aqui para poder avançar o pistão e avançar o macho. O óleo que estava desse lado do cilindro, ele vai sair por aqui, ó. Quando eu quero recuar o macho, entra óleo aqui e sai óleo ali, ó, né? O macho recuou. Então, o que acontece? Esse macho aqui, ó, esse pino, ele tá aqui para quê? Para deixar a peça oca. Então ele vai ter que sair para a peça poder ser extraída. Então a gente regula na máquina o avanço e o recuo do macho, as posições que a gente quer que ele avança, aonde que eu quero que ele avança, se avança primeiro o macho 1, depois o macho 2, se recua os dois juntos, enfim. A gente tem uma série de programações na máquina para a gente fazer quando eu tenho um molde com macho que nem esse daí. E aqui a gente tem o molde de câmara quente. Então tem aqui o controlador de temperatura da câmara quente.
Então, se eu não tiver esse controlador aqui de temperatura, quem vai ter que controlar a temperatura da câmara quente é a própria máquina. Aí lá no CLP da máquina vai ter a programação dos bicos de câmara quente, cada bico com a sua câmara quente, né? Com o seu pirômetro, com o seu cabo termopar, enfim, eu vou ter que controlar, né? Então a gente liga aqui, desliga, né? E a gente controla a temperatura da câmara quente aqui, ó. É um pirômetro digital, tá? Tem aqui o molde de câmara quente. Como é que eu sei que é o molde de câmara quente? Eu tenho uma tomada aqui, ó, onde eu vou ter que encaixar essa tomada aí. Então aqui é uma bucha quente que tem na parte fixa do molde. Então olha lá, o bico da máquina encosta aqui e o material fica no estado pastoso lá dentro, né? Então eu só vou empurrando o material de dentro dessa bucha quente para dentro da cavidade do molde. Então eu tenho um molde de uma cavidade. Quando eu quero duas ou mais cavidades, aí eu tenho um molde de câmara quente, onde o material fica no estado pastoso, como se fosse um canal de injeção lá dentro, mandando o material para dentro da cavidade do molde. A gente tem também aqui na máquina um molde de duas placas, então a parte fixa e a parte móvel, molde de duas placas. Aqui a gente tem as peças, né? Duas cavidades diferentes do vasinho. Então uma coisa totalmente errada no molde, porque você tem desbalanceamentos de preenchimento aqui, né? Então tenho duas cavidades aqui diferentes. E isso já é um problema para o molde. Eu tenho aqui o galho, então pelo galho eu percebo que é um sistema de alimentação indireto com entrada submarina. Entrada submarina. E ali a gente tem o molde de duas placas com uma corrente. Então não é um molde de 3 placas, é um molde de 2 placas com uma placa extratora. Aqui é um molde com gavetas, né? Com os pinos guias da gaveta e a gaveta aqui, ó, né? Então eu tenho duas gavetas iguais. O problema aqui, ó, é de você inverter as posições da gaveta quando você for fazer a limpeza da máquina, do molde, né? Limpeza de gaveta. Então aqui, ó, mesma coisa, eu tenho as esferinhas lá, ó, eu tenho as esferinhas lá, outra aqui em cima, que fazem o limite da gaveta, ó. E aqui é a posição da gaveta certa, né? Então o pino guia vai pegar no alojamento da gaveta lá, ó. E aí eu vou fechar o molde. Inclusive ela já está regulada, a proteção de molde, que a gente vai ainda aprender aí, ó, para poder entrar a proteção de molde antes do pino guia entrar na gaveta. Então a gente finaliza aqui a aula prática de moldes.